Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? A galera tá entrando aqui no Meet e nós já daremos início ao nosso estudo de hoje, que está muito especial, muito. A voz tá rouca, mas a mensagem continua poderosa para a honra e glória de Deus. Bom dia! Tudo bem com vocês? Quem que vai orar para nós, para aproveitarmos cada minuto do nosso encontro? Sejam todos bem-vindos aqui pelo Instagram também, pelo Google Meet. Quem vai orar? Posso orar? Sim, por favor. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um amanhecer, por mais um se despertar, mais um dia de vida, Deus. Agradecemos por toda a sua bondade. Agradecemos por essas oportunidades que o Senhor tem colocado no nosso caminho, por toda a sua misericórdia, Pai, por todo o seu amor. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor mande porções dobradas do teu Santo Espírito sobre Daiane, sobre cada uma de nós que estamos assistindo, e que aumente dentro de nós o desejo cada vez mais e mais, Senhor, de conhecer de Ti. Amém. Ó Pai, perdoa as nossas faltas. Continue conosco, meu Pai. É no doce nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, só para recapitularmos um pouquinho sobre o que nós estudamos ontem. Jesus, ele adverte os seus discípulos contra o fermento dos fariseus. Na realidade, em Mateus, ele utiliza fariseus e Herodes, e em Marcos, ele utiliza os saduceus, né? Nós vimos que essa foi a primeira vez que os saduceus eles vieram para questionar Jesus. Então nós vimos que Jesus utilizou o fermento para ilustrar os ensinamentos e as doutrinas que essas pessoas estavam disseminando. Só que os discípulos, eles eram tão lentos em compreender que estava pensando que Jesus estava falando ali da quantidade de pão que eles tinham levado, que eles tinham levado para a viagem só um pão. Então eles estavam pensando que quando Jesus tinha falado, advertido eles ali, contra cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos estavam falando assim, Jesus está falando isso porque a gente só trouxe um pão. Só que daí Jesus ele vem e chama a atenção daqueles discípulos para a demora que eles estavam apresentando em compreender as verdades espirituais. E também Jesus ele relacionou aquela demora em compreender, relacionou a falta de fé deles. Por isso que ele fala assim, homens de pequena fé. E nós ontem fomos levados a refletir que muitas vezes nós agimos exatamente como os discípulos. Deus está tentando nos ensinar verdades eternas, mas a nossa falta de fé nos leva a compreender as coisas de forma totalmente diferente. E a única solução para nós é permanecermos ao lado de Jesus, não importa onde isso nos leve. Mas a única solução é continuar ouvindo a voz de Deus todos os dias, para assim termos a nossa fé fortalecida ao presenciarmos as maravilhas que Ele vai fazer na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta, e assim sermos transformados pela renovação da nossa mente e pelo poder de Deus. E o interessante é que desde a segunda multiplicação de pães e peixes, nenhum milagre foi relatado. Jesus ele já tinha passado ali o embate com os fariseus. Jesus ele tinha passado momentos com os discípulos explicando para eles. Muitas pessoas naquela discussão com os saduceus, os fariseus estavam em volta de Jesus, tocando Jesus, só que nenhum deles recebeu milagre. Sabe por quê? Porque nós vimos que para haver milagre é preciso fé. É preciso uma necessidade genuína. E nós vimos que todos esses embates, todas essas dúvidas, que quando há esses embates e essas dúvidas, que os milagres de Jesus eles não são manifestados.
Só que, graças a Deus, a caminhada de Jesus não para por aí. O ministério de Jesus não parou ali, naquele embate com os fariseus. Após negar os sinais ali para aqueles fariseus e saduceus que eles pediram, Jesus ele vai para outro lugar. Nós vemos Jesus entrando no barco, aqui em Marcos capítulo 8 mesmo, Jesus entrando no barco e indo para outro lugar. E mais uma vez, ele se retira ali da Galileia pelos mesmos motivos que levaram as suas outras retiradas, para evitar ali aqueles embates, para evitar aquela multidão de pessoas ali em volta e para evitar principalmente que aqueles embates e aquela perseguição que os fariseus faziam com ele levasse as pessoas a duvidar e levasse as pessoas a perder a fé ou a se confundir. E nós vemos Jesus indo para outro lugar. E hoje ele foi para a região ali de Magdala e ele continua ali na região de Filipe e hoje nós vemos Jesus ali em Betsaida. E vamos ver o que aconteceu lá em Betsaida. Será que aqueles embates continuaram? Só um detalhe que a região de Betsaida ali não era uma região propriamente de judeus, era uma região onde tinham os gentios. Então, Jesus ele está ali na Galileia, onde a maioria das pessoas são pessoas que dizem acreditar no Messias, na vinda do Messias, embora não acreditassem que ele era o Messias. Então, Jesus ele sai desse lugar e vai para outros lugares onde há ali os gentios, pessoas que eram totalmente discriminadas, mas ele vai ali fazer a sua obra também naquele lugar. Vamos ver o que o relato fala para nós? Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Esse relato está apenas no livro de Marcos, por isso que eu não acrescentei o texto de Mateus. Então diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou. Deixa eu só aceitar aqui. Você vê alguma coisa? Versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. O relato inicia falando que algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus. Este milagre que nós acabamos de ler e nós acabamos de ver aqui, ele se assemelha muito ao milagre que foi operado lá em Decápolis. Aquele homem que era surdo e que não ouvia as coisas que Jesus falava. Ele também foi trazido por amigos até Jesus. E esse milagre lá em Decápolis, também numa região de gentios, não havia ocorrido há muito tempo atrás. Era algo que estava ali muito vívido na mente dos discípulos. E o relato continua narrando que ao trazerem aquele cego a Jesus, que ele o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. Normalmente, sempre que Jesus estava, sempre havia uma grande multidão ao redor dele. Mas o fato de Jesus ignorar aqui a multidão e se retirar com essa pessoa que pediu auxílio, que foi trazida até ele em busca de auxílio, tem pelo menos duas razões de acordo com o comentário bíblico. E a primeira delas era evitar a publicidade. Jesus estava tendo muitos problemas
com a publicidade do seu ministério. Em todos os lugares que Jesus ele se tornou muito público, ele teve dificuldades de realizar a sua obra e ele teve que se retirar. Isso tinha acontecido, tinha acabado de acontecer ali na Galileia. Então, esse era o primeiro motivo de Jesus retirar aquele homem da multidão, retirar ele para fora da aldeia. E a segunda razão era para ajudar esse cego a se concentrar e compreender o que ele estava prestes a fazer. Jesus estava prestes a realizar um milagre extraordinário na vida daquele homem. Só que se ele ficasse ali, em meio àquela multidão, em meio àquele barulho, pode ser que ele não iria se concentrar. E pode ser que a fé dele pudesse ser abalada, assim como nós vamos ver aqui. Então a primeira ação de Jesus foi pegar na mão daquele homem e o tirar para fora da aldeia. O tirar para fora da aldeia, tirar ele do meio daquela muvuca, né? Tirar ele para fora. E quando Jesus tira ele para fora, quando ele está ali já fora da aldeia, a primeira ação que Jesus ele fez foi pegar um pouco da sua saliva, um pouco de si e colocar exatamente no lugar que precisava ser restaurado. A Bíblia fala que Jesus tirou um pouco de saliva e ele colocou ali nos olhos daquele homem, nos olhos daquele cego, daquele homem que não enxergava. E então quando Jesus ele tem essa atitude de pegar um pouco de si e colocar aonde precisava ser restaurado, Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem. E ele pergunta assim, versículo 23, final do versículo 23. Você vê alguma coisa? Você vê alguma coisa? Esta é a única ocasião que é registrada na Bíblia em que Jesus faz esta pergunta quando está restaurando a visão de alguém que não podia ver. Pode ser que o seu objetivo fosse fazer aquele homem, fosse ajudar aquele homem, mostrar para aquele homem que ele já tinha feito algo na vida dele. Ele era totalmente cego. Então Jesus toca nos olhos dele e pergunta, você vê alguma coisa? Levando aquele homem a refletir no que Jesus já tinha feito na vida dele. Só que quando Jesus ele pergunta se ele vê alguma coisa, a resposta daquele homem foi a seguinte, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. A visão daquele cego foi um pouco restaurada. Ele já não era mais um cego, agora ele era um semi-cego. Não sei se existe essa palavra, né? Um quase cego. Ele via as pessoas, mas ele não conseguia distinguir as pessoas das árvores. Ele já havia recebido um pouco de milagre, um pouco de restauração, mas ela ainda não tinha sido completa. Quando Jesus ele faz essa pergunta para esse homem, ele leva esse homem a refletir que aquilo que ele já tinha recebido era algo magnífico, era algo extraordinário, só que Jesus podia fazer mais. E quando Jesus ele faz essa pergunta, vês alguma coisa? Ele está dando a oportunidade para aquele homem de confiar, de fortalecer a sua fé, a ponto de confiar que se Jesus já tinha feito aquilo na vida dele, ele tinha poder para fazer muito mais. Olha que fantástico! E por isso que Jesus pergunta isso para esse homem. Vês alguma coisa? Você vê alguma coisa? E na sua resposta, ele percebe que se Jesus tinha feito aquilo, Jesus poderia fazer muito mais. Então o relato continua falando que Jesus novamente impõe as suas mãos sobre os olhos daquele homem. E quando ele impõe as mãos sobre os olhos daquele homem, quando ele toca os olhos daquele homem, a Bíblia fala que ele passou a ver claramente. Olha o que o relato fala. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo
perfeito. Aquele homem, ele teve um pouco da visão restaurada e ele continuou confiando no poder de Jesus e aquela confiança de que Jesus podia fazer mais fez com que a sua visão fosse totalmente restaurada. Este relato é o único registro na Bíblia em que Jesus ele realiza uma cura em 2 etapas. A Bíblia não explica uma razão evidente, aqui não está evidente uma explicação para o fato de Jesus dividir esse milagre em 2 etapas, mas nós conseguimos perceber, vale ressaltar que quando o homem teve a sua visão parcialmente restaurada, que a sua fé aumentou. E a fé aumentada levou ele a crer que Jesus poderia curá-lo completamente. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, porque ele volta a enxergar parcialmente e ele consegue distinguir, ele vê as pessoas ali como árvores que estavam andando e ele confia no poder de Jesus, ele confia que Jesus ele pode fazer muito mais. Então Jesus toca nele novamente e ele tem a sua visão totalmente restaurada, a sua vista totalmente limpa e o primeiro rosto que ele contempla é Jesus. A primeira pessoa, porque Jesus estava tão próximo dele, Jesus havia acabado de tocar ele, que ele tem o privilégio de olhar Jesus, de contemplar a face de Jesus ali, próximo à sua. Aquele homem, ele teve a visão totalmente restaurada por Jesus, e a Bíblia fala que ele passou a distinguir tudo perfeitamente. E o relato termina falando que Jesus ele fez uma recomendação para aquele homem, para que ele não entrasse na aldeia. Com certeza aquele homem não morava naquela aldeia, porque todas as vezes que Jesus ele fez um milagre, ele fala para a pessoa ir para casa ou ir para algum lugar, mas quando não é para se revelar, Jesus ele fala, olha, não faça isso, não conte para as pessoas. E aqui Jesus fala para ele não entrar na aldeia. Jesus, ele manda aquela pessoa para casa, para que aquela notícia, para que a notícia do milagre que tinha acabado de ser realizado não viesse a se espalhar tão rapidamente, e para que Jesus ele continuasse a sua missão discretamente, para que ele não ficasse tão populoso ali naquela região, porque todas as vezes em que a popularidade de Jesus foi muito grande, a missão dele foi atrapalhada. E quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida desse pequeno relato? Os discípulos eles haviam acabado de serem advertidos por Jesus por conta da sua dificuldade de enxergar, de compreender as coisas espirituais. E isso é tão curioso porque o primeiro milagre que Jesus faz após advertir os seus discípulos é um milagre de restauração da visão. Jesus ele vem e ele realiza este milagre de restaurar a visão de alguém que não podia ver. E isso é uma esperança para nós, isso foi uma esperança para aqueles discípulos, porque muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, cegos, e nós não conseguimos enxergar as verdades espirituais, mas se nós buscarmos a cura em Jesus, nós poderemos ter a nossa visão restaurada. Só que muitas vezes, para Jesus fazer a obra na nossa vida, ele vai pegar na nossa mão e nos tirar do meio da multidão. E muitas vezes isso vai ser necessário para que o barulho não nos disperse e para que nós nos concentremos na obra que Jesus está prestes a fazer na nossa vida. Muitas vezes Jesus vai nos tirar, Jesus vai nos levar para um lugar mais tranquilo. Às vezes nós vamos estar sozinhos para que nós nos concentremos e para que nós consigamos compreender o que Ele está prestes a fazer em nossa vida. Só que nem sempre Jesus ele vai restaurar por completo a nossa vida de uma única vez. Nós vimos ali que
Aquele homem, ele não tinha fé suficiente para ser restaurado de uma única vez. E se nós não tivermos fé suficiente, ele vai realizar essa obra na nossa vida por etapas. Para que enquanto ele estiver realizando essa obra em nossa vida, enquanto nós estivermos sendo curados, nós tenhamos a nossa fé fortalecida. Até que confiemos de uma vez por todas que ele tem poder para nos restaurar por completo. Se seguirmos a Jesus, mesmo que seja para o deserto, se nos concentrarmos nele e mantermos a nossa fé em seu poder, ele pode curar a nossa cegueira espiritual. E assim nós vamos ter a nossa visão restaurada e nós vamos ter o privilégio de contemplar Jesus bem de pertinho. Jesus, assim como colocou a saliva nos olhos daquele homem, ele quer colocar um pouco de si em nós. Ele quer nos restaurar por completo. Você quer ser restaurado por Jesus? Você quer ter a sua visão espiritual restaurada? Então pegue na mão de Jesus e vá com ele para onde ele quiser te levar. E creia no seu poder. Creia que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Vamos orar? Vamos pedir para Jesus para nos ajudar a confiar nas suas promessas e para nos ajudar a ser como essa pessoa, buscar auxílio em Jesus, segurar na mão de Jesus e seguir ele aonde quer que ele queira nos levar, para que a nossa restauração seja completa. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque ao mesmo tempo em que o Senhor nos adverte sobre a nossa cegueira, sobre a nossa lerdeza em compreender as tuas verdades espirituais, ao mesmo tempo o Senhor faz milagres de restauração da visão para nos mostrar que o Senhor é capaz, que o Senhor tem poder para restaurar a nossa visão espiritual. Senhor, e nós estamos aqui, ao teu lado, como aquele cego, pedindo a cura, Senhor, pedindo que o Senhor restabeleça a nossa visão. E nós estamos dispostos, Senhor, a segurar em tuas mãos, a sermos retirados do meio da multidão, a ficarmos um tempo a sós contigo, para que o Senhor restabeleça a nossa visão, para que o Senhor continue a obra na nossa vida. E mesmo se nós não tivermos fé suficiente, Senhor, vá fazendo por etapas para que a nossa fé seja fortalecida. Mas nós queremos, assim como aquele homem, ser restaurados por completo. Por favor, Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez. Nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. E nós somos gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nos ajude a não nos contentarmos, ó Pai, em vermos as coisas turvas, em vermos as coisas sem sabermos detectar. Nos ajude a permanecer ao teu lado até termos a restauração completa. E é no teu nome, é no teu poder que nós confiamos e é por isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos e nós vamos ver a confissão de Pedro. Como que Pedro confessou quem era Jesus. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.